Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós estarmos na casa dEle, louvando e adorando, quem é digno de honra e de adoração. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44. Mateus 13, a partir do versículo 44. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Nessa passagem, irmãos, nós podemos ver as maneiras, os artifícios que Jesus criou para nos ensinar. A princípio, ensinou os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor e estamos sendo ensinados por Ele essa noite, amém? Sempre com estratégias diferentes para chamar e prender a atenção. Eu vejo a parábola uma forma que Jesus criou para fazer com que nós viéssemos meditar nos seus ensinamentos. Uma forma de despertar o desejo de entender o que o Senhor está querendo nos falar. A parábola, ela foi lançada para que sim, aquele que realmente estiver ligado na voz do Senhor, venha receber o seu ensinamento. Em contrapartida, aquele que não está ligado no que Deus está ofertando, ele vai deixar passar despercebido. Ele vai perder tudo aquilo que Jesus separou com carinho para nos oferecer. Quem está ligado no céu de glória do Senhor, ele busca e pega tudo aquilo que o Senhor nos oferece. E a parábola é assim. Eu fico meditando, né, como que foi que Jesus tomou essa atitude. Talvez aqueles discípulos estavam às vezes dispersos. Talvez os discípulos, pastor, não estavam preparados para receber o que Jesus tinha para falar com eles. E a forma que Jesus achou para prender a atenção daqueles discípulos foi através das parábolas. Jesus pegava o que era cotidiano para eles naquela época
e começava a contar, a comparar as coisas para que os homens viessem a entender. O que Jesus tinha era muito grande, e o que Jesus ainda tem para nós é muito maior ainda. Então nós temos que parar para entender a forma que Jesus quer falar conosco. Esse entendimento, ele é individual. Eu tenho que desejar entender as coisas do céu. Eu tenho que desejar ouvir e perceber cada vez mais a forma que Jesus está usando para falar comigo. Às vezes nós estamos na rua, Jesus vai falar. Às vezes nós estamos no trabalho, Jesus vai falar. Quando estamos na igreja, Jesus fala o tempo todo. Às vezes na escola, Jesus vai falar. Aonde quer que nós estejamos, a voz do Senhor, ela vai ser manifestada para quem é servo dele. Amém? Isso é cuidado da parte de Deus para conosco. Isso é favor da parte de Deus para conosco. E quanto que nós estamos aproveitando desses favores do Senhor? Quanto que eu tenho trago para a minha vida os favores do Senhor? Quanto que eu tenho aplicado na minha vida o que Deus tem me dado? Nós temos que entender os verdadeiros motivos que nos traz até aqui. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, para que nós venhamos decifrar o que Ele quer individualmente com cada um de nós, o que Ele quer em conjunto com a igreja. Nós temos que ouvir, meditar, degustar a palavra do Senhor. Jesus, ele pegou 3 parábolas diferentes aqui nessa passagem. A primeira, ele falou do tesouro escondido no campo. Algo de muito valor. Tesouro se remete a algo de valor, algo diferente, algo que realmente pode mudar a vida de qualquer homem. Tesouro, riqueza, algo que realmente pode mudar a estrutura de qualquer homem. Tesouro. E ele assimila esse tesouro com o reino dos céus. Muitos homens daquela época, muitos homens dos dias de hoje, se apegam nos tesouros que essa terra tem. Muitos homens matam por causa desses tesouros. Muitos homens passam por cima de qualquer um por causa desses tesouros. Muitos homens perdem o seu caráter, a sua firmeza por causa desses tesouros. Tesouros terrenos. Mas Jesus usa para comparar com o reino dos céus. Que eu tenho a plena certeza que é muito superior a qualquer riqueza que essa terra possa oferecer. A outra parábola, Jesus ele fala da pérola. A pérola é uma esfera, né? É uma bolinha que é gerada dentro de uma ostra e que é de uma cor única, de um valor também único. E eu andei pesquisando a respeito da pérola. Na época, na realidade, 2300 a.C., essa pérola ela tinha muito valor para a sociedade. Imperadores romanos, reis, rainhas, todos os mais poderosos,
tinha um grande apreço naquela pequena pérola. Era algo que se destacava, acredito, entre o ouro, entre as pedras preciosas, ela havia um destaque diferente. E Jesus continua comparando o reino dos céus com esse brilho, com esse destaque que essa pérola tinha. Que essa pérola tem, que até hoje existe. Joias de grandes valores nessas pérolas. E a parábola diz que o homem vende, era um comerciante de pérolas, e ele, na busca da pérola perfeita, da pérola de maior valor, ele vende tudo para comprar aquela pérola específica. E eu vejo essa pérola específica de maior valor como o reino dos céus, que a maioria da humanidade não está nem se importando com a grandeza, com a beleza, com o valor que é o reino dos céus. Então Jesus, no seu artifício, na sua maneira de agir, ele foi prendendo a atenção dos seus discípulos e continuou contando as suas parábolas. E ele vem falar da rede de pesca. Uma rede, todos nós já sabemos, que é um objeto cujo lançado ao rio, lançado ao mar, ela vai trazer uma quantidade enorme de peixes. Os peixes eram um tesouro, pois movimentava-se muito dinheiro naquela época, era um alimento de muito apreço para aquela época. Então, quando se lançava uma rede, que ela vinha repleta de peixes, ali tinha valor, ali ia trazer riqueza, ali ia trazer bem-estar para aqueles pescadores, para aqueles homens que eram donos dos barcos. Ali ia movimentar valores, ali ia movimentar tesouros. E Jesus continua comparando a rede com o reino dos céus. É espiritual, irmãos, o que Deus está querendo chamar a nossa atenção. É coisa grande que Deus está chamando a nossa atenção. Por isso que eu falei que nós temos que meditar na palavra dEle, nós temos que querer mais do Senhor, nós temos que pedir isso para o Senhor Jesus. Senhor, eu quero que te revela-te a mim, eu quero entender a tua grandeza, eu quero entender quais são os seus objetivos, eu quero entender o que o Senhor espera de mim, o que eu tenho que fazer para o Senhor. Nós temos que ter esse desejo no coração, de clamar ao Senhor, para entender o que a palavra dEle nos fala nessa noite. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? O Senhor Jesus comparava todas essas coisas ao reino dos céus. 3 comparações atípicas, 3 comparações totalmente diferentes, mas que sempre ela levava a um lugar, a tesouro, a grandeza, a destaque, a riqueza e ao reino dos céus. Tudo terminava num só lugar. Algo de muito valor era o tesouro. Algo de muito apreço era a pérola. Algo que realmente pode mudar a vida de qualquer pessoa. Volume de riqueza, que era o volume dos peixes. Na verdade, o Senhor Jesus falou o tempo todo do valor que temos que dar para a salvação eterna.
O objetivo do reino dos céus é preparado para o povo escolhido. Existe um lugar maravilhoso, aonde nós pisamos em ruas de ouro. Jesus falou que existe morada para todos, mas quantos estão almejando o reino dos céus? Do lado de fora existem milhares de vidas que não fazem nem ideia do que é o reino dos céus. Mas o que mais me chama a atenção também é que dentro das igrejas existem pessoas, servos, crentes, que também não sabem a grandeza do reino dos céus. Conhecimento é o que o servo do Senhor tem que ter. Intimidade é o que o servo do Senhor tem que ter. Tem tantos tesouros aqui dentro. Ei, tem tantos tesouros aqui dentro que a igreja não conhece. É muita riqueza que tem aqui dentro que a igreja do Senhor não conhece. É uma realidade, irmãos, o que eu estou falando. Mas não conhecem por quê? Porque não procuram. Não conhecem por quê? Porque não buscam. Não conhecem porque não têm interesse de procurar. Mas está aqui, ó, para mim e para vocês. O maior tesouro que o ser humano poderia ter, Jesus deixou aqui, ó. Muda a história de qualquer ser humano esse aqui, ó. Não tem dinheiro no mundo que paga o que isso aqui tem, ó. Não tem joia, não tem pérola, não tem nada que paga o que Jesus deixou para mim e para você. Na palavra dele. Não adianta você ter riquezas aqui na terra e perder o reino dos céus. Quantas pessoas, eu e vocês, conhecemos, que têm riquezas, que têm posses, mas que não têm o reino dos céus. Não acreditam no reino dos céus. Não acreditam num Salvador. Não acreditam que Jesus pode mudar a história deles. É muitas pessoas. Se apegam no bem material, se apega aonde eu posso pegar, mas não sabe o que o espiritual tem para ele, não sabe o que Jesus tem guardado para ele. Mas essas pessoas, elas precisam ter um contato com o Senhor, e o contato com o Senhor é com os discípulos daquela época e com os discípulos de hoje, que somos nós, igreja do Senhor. Jesus conta comigo e com vocês para poder anunciarmos que existe um céu de glória repleto de bênção, de vitória, para todo aquele que aceitar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo na sua vida. Ele conta comigo, Ele conta com vocês. Por isso que Jesus pagou um alto preço. Não foi em vão, não foi à toa, não foi porque Ele queria. Ele pagou para que hoje nós pudéssemos estar aqui, tendo a oportunidade de ouvir a palavra dEle, de degustar do que Ele tem de melhor para nós, de podermos entender o que Ele espera de mim e de vocês. Amém, igreja? Hoje, nos dias atuais, o mundo, ele oferece inúmeras riquezas. Como diz o pastor Wilson, a mesa está posta de riqueza do mundo aí. Para pegar o homem do mundo, o ímpio, e para pegar o crente também.
O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele é muito astuto. E você pode ter certeza que o diabo daquela época, ele está muito, muito mais furioso hoje do que naquela época. Naquela época, a palavra estava começando a ser espalhada. Hoje nós temos a honra e a alegria de falar que nos 4 cantos dessa terra, ouve-se a palavra do Senhor Jesus, o nome de Jesus é glorificado. Independente no país que está matando, que está estraçalhando, está fuzilando, mas a palavra do Senhor é anunciada. Hoje o Satanás, ele é muito mais furioso do que na época de Jesus. E ele tenta, de todas as maneiras, puxar. Principalmente o que está dentro da igreja. Porque está do lado de fora, a chance dele é meio a meio. Mas o que está aqui dentro, ele é perigoso. Porque aqui dentro ele pode multiplicar. Se ele entender o que Jesus está falando aqui, ele multiplica. Se ele entender o que Jesus está deixando aqui, ele prolifera com a palavra dele. Amém? A diferença está aí. Mas uma coisa que não mudou nessas 3 parábolas aqui, é o resultado dessa rede. Esse resultado ele não mudou, e ele não vai mudar, porque o Jesus de ontem, da época dos discípulos, é o mesmo de hoje. E a palavra do Senhor nos diz que vai vir anjos, e vai pegar os justos, e vai levar para o reino dos céus. É o lugar do justo, é o lugar do crente, é o lugar do servo. Mas em contrapartida ele vai pegar o sujo e vai jogar no inferno. E a própria palavra diz que lá é um lugar que vai ter muito choro e ranger de dentes. É Jesus que falou. É Ele que falou isso aqui. Todos nós cremos no Senhor Jesus? É Ele que falou. E todo o tempo, Jesus ele só tinha um foco: a salvação do homem. O maior apreço do Senhor Jesus é a salvação do homem. Nada mais importa para ele, ele quer a salvação do homem. E ele relata isso aqui. E o que mais me chama a atenção é que o próprio Senhor Jesus, ele vira para os seus discípulos: entendestes estas coisas? Jesus ele pergunta para mim e para vocês, igreja do Senhor: entendestes essas coisas? Vocês estão entendendo o que Jesus está falando conosco nessa noite? Ele perguntou para os discípulos, nós somos discípulos do Senhor. Ele pergunta para mim e para vocês essa noite: vocês entenderam essas coisas? Os discípulos responderam: sim, entendemos. E nós, como igreja do Senhor, como os discípulos dos dias de hoje, nós podemos falar com Jesus: entendemos, Senhor. Eu entendi o que o Senhor está querendo. Eu entendi o que o Senhor precisa de mim. Para que o Senhor precisa de mim? Amém, irmãos? É uma preocupação do nosso Senhor. Ele preparou um lugar maravilhoso para cada um de nós. Tem um nome nosso lá esperando para a gente chegar. Um lugar tremendo, um lugar maravilhoso. Um lugar que nem os olhos podem contemplar a grandeza que é o céu do Senhor. Irmão Miro, está lá separado o seu lugar. Vira para o seu irmão e fala: está lá separado o seu lugar. Eu
Oh, aleluias. Que bom que essa igreja estivesse cheia aqui para cada um falar, lá está separado o meu lugar. É isso que Jesus queria que tivesse, lotada, não cabendo gente do meio da rua. Jesus, o meu lugar está lá. É por isso que ele pagou um preço. Nós temos que entender o motivo desse preço. Aqui a gente sofre, aqui a gente passa bem, aqui a gente tem muitas emoções, também desfrutamos de coisas boas nessa terra, mas lá no céu de glória é muito melhor, é muito melhor. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós, como os discípulos dele, viemos fazer a diferença, viemos anunciar o nome dele, viemos falar com um na rua, falou, meu irmão, tem um lugar tremendo no céu te esperando. As pessoas precisam saber que existe algo diferenciado da parte de Deus, separado para ela. Mas muitas pessoas não sabem. E cabe a nós fazermos esse papel de anunciarmos. Quando nós testemunhamos o que Deus faz na nossa vida, às vezes a gente pode achar que, eu vou só contar uma bênção lá, vou só contar um milagre. Não vai causar efeito, não. Talvez um ou outro lá, mas não. Quando nós anunciamos o que Deus fez na nossa vida, quando nós testemunhamos o que Jesus, como Jesus nos pegou e como Jesus nos colocou, isso causa impacto, isso muda a história de vidas, porque pessoas vão olhar e falar assim, mas se Jesus fez isso com ele vai fazer isso comigo também, ué. Por isso que tem que testemunhar, por isso que tem que falar do amor dele. Por isso que nós temos que anunciar que Deus é bom, que Deus me mudou, que Deus me tirou de um charco do pecado, que Deus me vestiu com vestes novas, que Deus me botou de pé, que Deus me livrou da morte, que Deus me botou firme, anunciando a palavra dele. Tem motivo para me falar disso para as pessoas. A igreja tem que entender que existem motivos para isso. Alguém vai ser impactado com o seu testemunho, alguém vai ser impactado com o que você faz, alguém vai ver a sua vida hoje e vai lembrar dela de ontem, fala, como é que essa pessoa mudou? Deus existe mesmo. Quantos já falaram isso de nós? Às vezes você não sabe, mas alguém já falou isso de você. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Alguém já falou de vocês. Eu era diferente, eu era bagunçado, mas Jesus foi lá e me limpou. Jesus foi lá e me botou de pé. Jesus vestiu vestes limpas. Todo homem que ele tem um encontro com o Senhor, ele é caído. Ele é caído. E Jesus, ele pega pela mão, põe de pé, muda a sua aparência, muda o seu entendimento, e várias pessoas vão ser impactadas pelaquela mudança
que você recebeu da parte de Deus. Amém? Para nós encerrarmos, o real motivo de tudo que Jesus faz é sempre nos lembrar que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso caminho. Se eu almejo o céu de glória do Senhor, o reino dos céus, Jesus é o meu caminho para chegar lá. Amém? Ele é a salvação das nossas vidas. É Ele que mudou as nossas histórias. E em nome de Jesus, vai mudar muito mais. Em nome de Jesus, vai fazer um rebuliço muito maior nas nossas vidas. É só desejar. É só chamar Ele. Vai, Senhor. Me usa. Me usa de uma maneira diferente. Me capacita de uma maneira diferente. Quero ser útil para o Senhor. Desejo de crente. Desejo de servo. Ele tem que ser útil para Deus. Amém? Que Jesus abençoe, eu agradeço a oportunidade. Nós possamos sair daqui tendo uma outra visão da parte do Senhor Jesus. Amém?